Meu servo, você foi consagrado há poucos dias. Muitos de meus servos não queriam que isto acontecesse, mas eu quis. Importa a minha vontade e não a dos homens. Tenho muito para te falar nesta noite. Escuta, meu servo, você ainda vai visitar alguns países, sendo entre eles Estados Unidos, França e Japão. Mas um dia eu porei no seu coração o desejo de aprender um certo idioma. Quando isto acontecer, estude e aprenda o idioma, pois esta será a língua falada em um país onde a minha palavra não tem ainda grande penetração, mas você, por meu intermédio, irá abrir as portas desse país para a minha palavra. Digo ainda, meu servo, para que saibas que sou eu quem fala contigo, eu quero lembrá-lo que há mais de 30 anos atrás eu te disse acerca da sua promoção na sua vida militar. Sei que você se lembra, pois você jamais deixou de acreditar nessa promessa. O servo que usei para entregar a minha palavra há muito tempo já está comigo e não tem mais consciência deste mundo, mas você está hoje vendo o cumprimento. Digo mais, meu servo, você fez um pedido e eu quero lembrá-lo agora. Pediu-me que queria ter condições para ajudar a minha obra, os pobres, aflitos e muitas coisas mais. Eu já te disse, mas hoje quero repetir o que já disse. E completando, quero te dizer que, tendo já te dado o coração disponível para esta obra, vou te dar uma riqueza tão grande, mas tão grande, que você vai poder chegar para um pobre e dizer: toma a chave da sua casa. Para um dirigente dizer: toma a chave da tua igreja. Para alguém que realmente necessite dizer: toma a chave do seu carro. Para outros que enviarei a você: toma a chave do seu caminhão. E dirás mais e mais: toma a chave, toma a chave, toma a chave. Porém, meu servo, antes que isso aconteça, você vai se aborrecer e entristecer-se muito. E quem vai causar-te muita tristeza serão os meus servos. Dentro de poucos dias, o seu melhor amigo e irmão, aquele que te ama com toda a sinceridade, vai trair a sua confiança e enganá-lo. Porém, saiba, meu servo, eu te darei vitória e te alegrarei diante de todos os que te aborrecerem. Digo mais, meu servo, você está tentando construir uma igreja ao lado da sua casa, não é? Enquanto o Senhor falava, o irmão que era ousado desenhava no ar a posição exata da minha casa em Anápolis e a obra que eu tentava construir. Mas, meu servo, o seu ministério ainda não começou. Se o seu ministério começar daqui a 2 anos desse tamanho, mostrando a medida com as mãos, em 4 será desse tamanho e em 5 será tão grande que você terá de estendê-lo para longe. Ainda finalizando, meu servo, dentro de poucos dias você será procurado por um servo meu, anjo da minha igreja, o qual vai te apresentar uma proposta bem vultosa. Esteja alerta, pois o servo é meu, mas a proposta não tem nada a ver comigo. Se você aceitar, será a derrota do seu ministério.
espera em mim. Assim aconteceu. Uma semana depois fui informado de que a congregação do Anápolis City havia sido fechada. O irmão Otaí havia metido os pés pelas mãos e se enrolado tanto no ministério que foi afastado da direção e a igreja fechou. Algum tempo depois eu fui procurado pelo pastor que havia assumido com a finalidade de reabrir novamente e levantar o trabalho. Não me lembro o seu nome, o qual me disse: Pastor Valdecir, eu venho de Goiânia, acabo de assumir essa congregação que estava fechada e ouvi as pessoas sobre o que aconteceu nesse local. Fui informado pelos crentes e até pelos vizinhos da igreja acerca da sua integridade moral, responsabilidade e seriedade com a obra de Deus. Não sei onde estava a cabeça daqueles que mandaram este rapazinho Otaí para dirigir esta igreja. Ele destruiu tudo nesta obra e deixou essa igreja como um lixo espiritual. Eu conversei com a direção geral da igreja sede, fiz ver a eles o erro que cometeram e eles me autorizaram a lhe fazer uma proposta. Se o irmão quiser voltar para trabalhar conosco, será reconhecido como pastor e a igreja dará continuidade à obra que o irmão está construindo, ou dará uma igreja para o irmão dirigir com todo o apoio da sede. Antes que ele terminasse de falar, eu interrompi e lhe contei acerca do que o Senhor me falara em profecia. Ele ficou muito admirado com o que ouviu, retirou imediatamente a proposta que havia feito e eu então entendi o porquê do Senhor ter dito: O servo é meu, mas a proposta não tem nada a ver comigo. Permaneci no Ministério de Brasília. Gostei da maneira séria, firme, honesta e reverente do pastor Natan, o mesmo Natanael, dirigir a obra de Deus. Mas, morando em Anápolis, pela distância e a minha falta de condições, pouco ou nada pude fazer pela obra do Senhor naquela localidade. Lembrando do que me dissera o Senhor: Teu ministério ainda não vai começar. Jamais me esquecerei daqueles irmãos tão carinhosos e reverentes para com o nosso Deus, e o meu desejo é sinceramente ainda vir a trabalhar juntamente com eles para o Senhor nosso Deus. Ser consagrado a pastor e receber determinação para não fazer nada enquanto não tiver a ordem de Deus é uma situação tão estranha que quase ninguém consegue acreditar que essa palavra possa ser de Deus. Eu mesmo, às vezes ficava envergonhado quando tinha de rejeitar a direção de uma obra de Deus e dizer para alguém que Deus falou isso comigo. Só o que me tranquilizava é que são mais de 40 anos de experiência de ouvir o meu Deus falar e ver sempre o fiel cumprimento. Quero contar ainda o cumprimento de duas palavras que o Senhor me falou no ano de 1997. A palavra na qual o Senhor me havia alertado que o meu melhor amigo e irmão em Cristo iria trair a minha confiança e enganar-me, também cumpriu-se literalmente e foi no sentido monetário para a minha decepção com os homens. Porém, dou glórias a Deus, porque mais uma vez Ele falou e cumpriu. Para que meus relatos contenham a máxima expressão da verdade, terei que dizer também o seu nome, bem como o de todas as pessoas das quais eu souber ou lembrar. Foi o pastor Corinto Matos com quem, apesar deste acontecido, não perdi a comunhão. Como o Senhor me havia alertado, não permitiu que eu construísse a igreja ao lado da minha casa, a qual pertenceria ao Ministério do Distrito Federal. No meio da primavera de 1998, por estar em dificuldades financeiras, mesmo sem consultar ao Senhor, conversei com o pastor Natan e lhe disse que voltaria à cidade de Anápolis, o que seria melhor para mim pela distância incômoda que Brasília estava me causando. Isso me causou um grande sentimento de tristeza, pois eu amava e amo muito aquele grande servo de Deus a quem pouco ou nada pude ajudar. Procurei então o pastor que tinha, há algum tempo atrás, me indicado para a consagração a cooperador, diácono e presbítero, o pastor Geilton Oliveira Almeida.
Por não ter conversado antes com meu Deus, esse foi para mim um tremendo passo errado que eu dei. Pois no dia da minha primeira visita à igreja, congregação em Anápolis, o Senhor me falou no meu ouvido direito, dizendo, entre outras palavras: tome muito cuidado com 3 pessoas que estão presentes. Nota: tenho percebido que o Senhor, quando fala comigo, só usa o termo meu servo quando vai me consolar, fazer um aviso ou proferir uma mensagem mais longa. Continuando, mostrou-me o Senhor as 3 pessoas, as quais eram irmã Linda Anita, irmã Eva e o presbítero Gilson Pereira do Nascimento. Fui designado para dirigir um pequeno trabalho em uma invasão muito pobre situada acima do bairro Bom Clima, e durante o mês de dezembro de 1998, eu estava iniciando o primeiro culto sob a minha direção, quando me veio a palavra do Senhor dizendo: meu servo, eu tenho visto a tua sinceridade, a tua vontade de fazer a minha obra e também o quanto tem sido difícil para ti deslocar-se até este lugar. Quero te declarar, meu servo, que não é aqui ainda que você vai ficar, mas enquanto estiveres aqui, ensina ao meu povo a minha palavra, coloca a minha igreja em santificação, pois eu quero dizer nesta noite que assim que virá este ano, eu permitirei uma assolação tão grande entre os meus servos, que só aquele que estiver firmado em mim suportará. A minha igreja ainda vai crescer por seu intermédio. Não aqui, mas por enquanto, os que não estiverem em santificação e sinceridade vão cair todos. Quanto a você, meu servo, logo na virada do ano, cairá sobre ti um terrível vendaval de dificuldades. Mas isso sou eu te provando. Continue firmado em mim, que depois virá a sua vitória. Eu sou o teu Deus quem fala contigo. A serva de Deus usada para transmitir esta palavra foi a irmã Márcia, uma senhora extremamente pobre e que, mesmo não sendo alfabetizada, foi usada uma linguagem tão clássica e tão perfeita que só o poder de Deus poderia conceder tanta maravilha. Enquanto isso, na nossa igreja sede, a irmã Eva era uma solteira de mais de 40 anos, foi a primeira a demonstrar o porquê do aviso do Senhor. Estava em Anápolis vivendo custeada pela igreja e fora enviada como espiã secreta do pastor presidente, o qual não confiava nos seus obreiros. A referida irmã ligava para ele ao término de cada reunião, fazendo relato de tudo o que se passava em Anápolis. Além disso, ela, a irmã Eva, não sabia tratar as pessoas com devido respeito, gostava muito de fazer gracinhas, brincadeiras e piadas indecentes até dentro mesmo da igreja, e só falava em arranjar um marido que fosse o mais parecido possível comigo. Dizia: eu ainda terei o meu Valdecir. A referida irmã chegou ao cúmulo de declarar um dia para minha esposa que havia pedido ao Senhor que desse a ela o Valdecir desejado, nem que Deus tivesse antes que matar a mulher dele se fosse casado. Sinceramente, isso me deixou irritado. Mas mesmo assim, discretamente, como servo de Deus, chamei-lhe a atenção sem revelar que sabia desta declaração. A irmã se humilhou, pediu perdão pelas brincadeiras e o Senhor lhe deu vitória. A irmã Linda Anita era uma senhora de certa idade, professora de profissão, mas não parecia andar muito bem das faculdades mentais. Dizia que estava ali para pôr a igreja no eixo e não deixar o pecado entrar, aconselhar as mulheres e até os pastores de como deveriam se comportar e dirigir a igreja dentro dos caminhos do Senhor. Esta irmã era dada literalmente a interromper pregações, insultar e ofender até moralmente aqueles que não atendiam às suas ordens.